A graça, a graça do Senhor Jesus, estamos aí para apresentar a nossa quarta lição. Hoje nós vamos estudar sobre o Senhor Jesus, né? Nós vamos ver aqui o avivamento no ministério de Jesus. Com certeza Jesus teve um ministério avivado e bem sucedido, né? Isso aí que é importante. Um ministério avivado e um ministério bem sucedido, né? O texto áureo aqui fala nessa lição 4: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, Jesus aqui, ele ficou conhecidíssimo, né? Porque ele andava na virtude do Espírito Santo. Por isso que a sua fama correu, e boa fama, porque ele operava milagre, abençoava a todos. Foi uma missão maravilhosa, a missão de Jesus. A verdade prática, a nossa ciência diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, o que fez Jesus ser o que ele era, embora ele tenha a sua divindade, né? É divino, mas na sua qualidade de Messias, assumindo uma forma humana, ele andou pela virtude e poder do Espírito Santo. Isso é um exemplo para nós. Se Jesus, a segunda pessoa da Trindade, teve que andar na virtude do Espírito Santo para cumprir a sua missão, imagina a gente, para cumprir a missão de pastor, para cumprir a missão de evangelista, de apóstolo, o missionário, né? A missão de profeta. Então você vê que há uma necessidade de andar pela virtude do Espírito Santo, porque senão nós não seremos bem sucedidos, tá? Jesus foi bem sucedido porque ele se submeteu à vontade de Deus, o Pai, né? Então, Jesus ele iniciou seu ministério terreno na Galiléia e realizou o seu primeiro milagre num casamento. Nós vamos ver, né? Jesus foi bem sucedido no seu ministério porque fez tudo na direção do Pai, ok? Então, Jesus, número 1, Jesus é a pessoa e a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus, né? Nós vamos ver primeiramente Jesus no seu nascimento, certo? No nascimento, o anjo Gabriel, ele deu uma notícia a Maria, que veio a ser a mãe de Jesus segundo a carne, né? Ele disse uma frase maravilhosa: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude de Deus, o Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também é santo que de ti há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Está lá em Lucas 1,35. Né? Então a gente vê aqui o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Porque a encarnação de Jesus, né, ter assumido uma forma humana, isso é um mistério, não tem como a gente entender isso. O apóstolo Paulo falou, né, lá em Timóteo: grande é o mistério, entendeu? Da encarnação de Jesus. Não tem como, humanamente, a gente explicar isso. Um Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, o Filho assumindo uma forma humana. Não tem como a gente entender essa união hipostática, que é a união da humanidade com a divindade. Não tem, isso aí não cabe na mente do ser humano. Ele tem que aceitar pela fé. Entendeu? Aquilo que a gente não entende na Bíblia, né, porque realmente a Bíblia é um livro espiritual também, e a gente não vai entender tudo. Se a gente entendesse tudo, não era um livro divino. Mas Deus vai revelando. O que diz lá em Deuteronômio? As coisas ocultas
é para Deus, as reveladas é para nós. Aquilo que eu entendo, amém, eu aceito. Aquilo que eu não entendo, eu recebo pela fé. Eu não entendi, mas está na mão de Deus. Está entendendo? É assim. Agora, ninguém vai entender esse mistério da humanidade de Jesus, mas aceitamos pela fé que Jesus morreu pelo nosso pecado. Como aconteceu essa união de divino com humano, só Deus é que sabe. Agora, no batismo, antes de iniciar, né, Jesus foi batizado nas águas, ele nasceu humanamente. Então, Jesus tinha que se identificar. A verdade, tinha que existir uma identificação. Jesus é um missionário. Ele, para poder abençoar a gente, morrer pelo nosso pecado, ele tinha que se identificar com a gente. Se identificou assumindo uma forma humana, se identificou no batismo, né? Se identificou no sofrimento, ele se identificou de tudo quanto foi necessário para poder morrer pelos nossos pecados. Entendendo? Aqui, no nascimento, ele se identificou com a gente assumindo a nossa forma humana, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, né? Ali, nesse capítulo, já explica bem a humanidade de Jesus, certo? Ele assumindo uma forma humana. No princípio, ele era o Verbo, estava com Deus, né? E era Deus também, a segunda pessoa, certo? Então, no batismo também, né? Ele, quando foi batizado nas águas, a Bíblia diz aqui, ó, em Mateus 3, 16, 17, e viu João, né? Viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Certo? Mateus 3, 16 e 17. Então, isso aí é uma manifestação, sem dúvida nenhuma, da Trindade. Está entendendo? O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo e o Pai falando: esse é meu filho amado. Entendeu? Vamos lá, na tentação também, olha só, nós estamos vendo aqui Jesus e o Espírito Santo, o nascimento pelo Espírito Santo, no batismo, o Espírito Santo descendo. Agora na tentação, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, Mateus 4:1, tá? Mateus 4:2, também Lucas, tá? Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então, você vê, se Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, nós não vamos ser? Né? Às vezes, Deus coloca a gente numa situação que nós vamos ser tentados pelo diabo. Aí você fala: então estou perdido, o Espírito Santo vai me levar para ser tentado pelo diabo? Mas você tem que entender que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que não veio sobre vós tentação senão humana, porque Deus não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, porque juntamente com a tentação ele vai dar o escape para que podeis suportar a tentação. Então Deus, na sua fidelidade, ele pode nos colocar numa situação, mas ele não deixa que nós venhamos a ser tentados acima do que a gente possa suportar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, me parece que é o versículo 10. O 10 eu não tenho certeza não, mas procura lá no capítulo 12 que você vai achar, tá? Então, Jesus, ele vence essa tentação porque ele foi levado pelo Espírito para passar a sua prova, tá? Agora, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Bem, isso aqui Jesus entrou mais ou menos lá em Lucas, capítulo 4, lá em Lucas, não me lembro, final do capítulo 3, diz que Jesus, quando com quase 30 anos, ele foi batizado nas águas. Ele começou o ministério dele com quase 30 anos. Ele não tinha 30 anos completo ainda quando ele entrou no ministério. Até ali ele ficou na dele, esperando o momento certo. Não se precipitou, nem foi atrasado. É assim que tem que ser. Muita gente, às vezes, tem uma chamada para pastor, para evangelista, seja lá o que for, mas ele já quer apressar, já quer ser na hora que ele quer. Aí não dá certo. Tudo tem que ser na hora de Deus. Eclesiastes 3.
há um tempo determinado para todas as coisas. O cara chega no púlpito, dá um grito. Aí já, não, esse cara, vamos botar ele a pastor. Vai ser evangelista. Não espera o tempo certo. Jesus esperou o tempo certo. Por isso foi bem sucedido, né? Então, além disso, nosso Senhor foi ungido com o Espírito Santo também para curar você. Certo? Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Lá em Lucas, quando ele entrou na sinagoga, ele pegou a Bíblia e abriu o Velho Testamento e falou: hoje se cumpriu essa escritura aqui nesse lugar. Entendeu? Por quê? Porque Jesus também foi chamado para curar. E além disso, quando ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Pelas pisaduras de Jesus você é sarado, porque Jesus, quando morreu pelos seus pecados, ele morreu pelas suas doenças também. Entendeu? Ele morreu pelas suas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele você foi sarado. Entendeu? Isso aí a gente precisa entender. Ok? Bem, é só uma síntese, né? Que numa lição só não dá para nós querer definir tudo. Mas, número 2, Jesus e a oração em seu ministério. É lógico que Jesus, desde que começou o seu ministério, ele começou na unção do Espírito Santo. Mas também não faltou na vida dele oração. Entendeu? Não é porque o Espírito Santo está na minha vida que eu não vou precisar orar. Há uma harmonia, a ação do Espírito Santo, palavra e oração. Não pode faltar esse tripé na vida do crente. O crente bem-sucedido, avivado, ele tem o Espírito, anda no Espírito Santo, ele ora e palavra. Não pode faltar isso. Entendeu? Vamos ver aqui o valor da oração na vida de Jesus. Bem, a oração, Jesus aqui ensina a oração do Pai Nosso, certo? Ali no Sermão do Monte, que para mim é dos ensinos mais simples de Jesus e o mais profundo. Aliás, Jesus era simples em tudo, né? A simplicidade era uma das características fortes do ministério de Jesus. Entendeu? Jesus não chamava atenção, ele era simples. É assim que a gente tem que ser. Quanto mais simples você for, mais Deus te usa. Não queira ser excepcional e diferente de ninguém, não. Está entendendo? A gente tem que ser diferente do mundo. Somos sal e luz da terra. Mas não vamos querer mostrar que somos diferentes das outras pessoas, não. Nós somos igualzinhos, mas vamos ser simples e glorificar a Deus na nossa vida, com as nossas atitudes. Tá? Então, Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, entendeu? É interessante, né, aqui, né, que ali na oração do Pai Nosso, não cumpre assim uma mera orientação litúrgica, né, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia, né, exibicionismo religioso, entendeu? Tudo que Jesus ensinava era simples. Ele manda orar na simplicidade, ele não quer ninguém se exibindo, entendeu? E nem com hipocrisia, falar aquilo que não faz, não viver o que prega, isso é hipocrisia. Né? Tem pessoas que adoram pregar o que ele não faz, que ele acha que tem que fazer, mas não faz, isso é hipocrisia. E também a obra de Deus, que ele não é para a gente se exibir. Né? Nós colocamos o que a gente faz, ou fazemos, aliás, nós colocamos o que fazemos na internet para animar outras pessoas, para ensinar. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, isso aqui é para ajudar os professores de escola dominical, ajudar os interessados, tá entendendo? É para isso, não é para aparecer, porque a gente não tem nada para mostrar, estamos aqui para mostrar Jesus. Se tirar Jesus daqui, não tem mais nada. Para que eu vou fazer live? Para que eu vou fazer vídeo? Não tem interesse, né? Então, nós temos que aproveitar a internet para ensinar, para ajudar as pessoas, para ser útil, não para ficar criticando, falando mal, né? Se exibindo. Deus não chamou a gente para isso. Então, dessa forma avivada, Jesus dirige. Uma coisa, gente, que Jesus odiava era o hipócrita.
O hipócrita significa ator, aquele que finge ser alguém, tá? É isso aí que a gente deve entender. Certo? Jesus ensina assim. Número 2, uma vida de oração. Porque quando Jesus ensina o Pai Nosso, né, ele mostra que a oração é um quebrantamento. A pessoa quebrantada, ele ora diferente. Ele não ora se exaltando, entendeu? Uma vida de oração no Evangelho, podemos perceber várias ocasiões da oração no ministério de Jesus. Olha, Jesus orou para escolher os 12 apóstolos. Jesus orou, certo? Fez uma oração de gratidão a Deus por revelar os humildes. Orou por ocasião do envio dos 70. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Vamos aqui para a parte 3, né? Uma vida na unção do Espírito Santo. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Vamos ver aqui. Isso aqui é importante. A unção do Espírito Santo na vida do obreiro, certo? O obreiro tem muitas atribuições, né? Um obreiro, ele, sendo um pastor, ele administra, apacenta, aconselha, evangeliza, visita, né? É uma multiplicidade de atividade do pastor, entendeu? Tem muitos obreiros, mas eu vou falar do pastor, tá? Então, devido a essas muitas atribuições, ele exerce liderança administrativa, atividade de ensino, né? Tem uns que até toca e é músico também. Então é muita atividade. Então é fácil você cair numa rotina e ficar na religiosidade, só fazendo, mas sem renovação. Entendeu? Porque o que vale na obra de Deus é a renovação, é o prazer, é a alegria de estar servindo a Deus. Quando a pessoa está avivada, tudo que ele vai fazer, ele vê Jesus. Ele quer glorificar Jesus. Ele sente o prazer de Deus na vida dele. Ele sente a ação do Espírito Santo. Mas quando ele cai numa rotina, sem unção, ele faz aquilo dentro da religiosidade. Ele não sente nada. Ele só sente o quê? Uma obrigação de fazer. Faz bem, faz bonito, mas por obrigação. Não há um prazer, não há uma renovação, não há uma satisfação, a não ser do ego. Então é necessário a gente entender que nós precisamos ser renovados constantemente. Desde o momento que eu começo a vir para a igreja com renovação, por obrigação, venho aqui, não sinto alegria, o culto está demorando, tem alguma coisa errada comigo. Está entendendo? Uma pessoa avivada, uma igreja avivada, quando o culto acaba, a gente sente saudade. Porque estamos avivados. Então, o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as forças. Não tem como você ser renovado. Olha, eu sempre digo isso, nós na Terra, nós estamos precisando sempre de renovação. Não estranha se em qualquer momento do seu ministério você se sentir cansado, você se sentir vazio. Isso é normal acontecer. O que é anormal é permanecer assim. Então, quando se percebe que eu já estou gastando muito, que está saindo mais energia do que está entrando, né? Quando você percebe que do seu ministério, da sua vida, do seu dia a dia, está saindo mais poder do que está entrando, é um aviso, você tem que voltar aos pés do Senhor e buscar esse poder. Porque tem que haver equilíbrio entre o que você gasta e o que entra. O Espírito Santo habita em você. Devido a você ter muita atividade na obra, tem hora que você se desgasta, não sente mais nada. Não é que você viva por emoção. A emoção é ótima. Pensou? Robô não tem emoção. Então o crente tem que ter emoção, ele tem que ter alegria.
Ele tem que ter prazer naquilo que faz. Quando ele começa a fazer só por obrigação, é porque ele está gastando mais do que está entrando. Então é a hora dele recarregar a bateria, orar, jejuar, estudar a Bíblia mais com essa intenção, buscar o Senhor e falar: Senhor, já estou começando a ficar vazio, eu não quero não, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Você lembra que quando Pedro ia pregar, aí a Bíblia falava assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, aquilo é o quê? Uma renovação que ele estava recebendo. Está entendendo? Então, se você está gastando muita bateria, está na hora de você recarregar ela. Vai tirar um tempo de oração. Eu saio 5 horas da manhã para o meu trabalho. Pois é, acorda 4, acorda meia hora antes. Entendeu? Eu acordo 5 horas para ir para o trabalho, acorda 4h30 e vai orar. Para você sair renovado, você precisa disso. Está entendendo? Não deixa a preguiça te dominar, não. Tá bom? Quando você orar, Deus vai até renovar o seu físico e tudo. Tá bom? Bem, então, Jesus sempre tinha uma mensagem ungida, certo? Eu me lembro que Jesus terminou de pregar na sinagoga, aí Pedro pegou Jesus e levou para a casa dele. Pedro, esperto pra caramba, né? Pegou Jesus, poxa, eu vou levar Jesus para minha casa. Aí Jesus chegou lá e encontrou a sogra dele doente, com febre. Jesus pôs as mãos, curou, e ela naquele mesmo momento passou a servir a ele. Tá? É interessante também que ela, quando foi curada, ela foi curada para servir a ele. Tem gente que quer ser curado para curtir a vida, para ir para uma praia. Nada disso estou dizendo que é errado, mas a intenção principal do coração da gente, que estamos curados por Deus, é servir a Deus, é obedecer a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Pedro, né, levou Jesus para a casa dele, curou a sogra e tal, ela começou a servir a ele. Aí alguém falou: olha, sabe aquele homem que estava na sinagoga curando? Ele está na casa de Pedro. Aí quando foi à tarde, que Pedro abre a porta da casa dele, assim de gente, cego, coxo, surdo, mudo, leproso, Pedro deve ter levado um susto. Que isso, gente? Né? A pessoa, você abre a porta da tua casa, a Bíblia diz que toda cidade, pode ler lá, toda cidade, ela veio para a porta da casa de Pedro, porque Jesus estava lá. Você imagina você abrir a porta da tua casa e olhar a sua porta, a cidade quase toda no seu portão, e só gente cega, surda, muda, coxo, leproso, endemoniados. Já pensou? Mas Jesus estava lá, ele resolveu a situação, né? Aí a Bíblia diz que Jesus curou todo mundo ali. Curou, aí foram dormir. Alta hora da noite foram dormir. Pedro deve ter pensado assim: bem, vou arrumar olha, deixa o mestre aí descansar, que ele está cansado, até alta hora da noite curando, está muito cansado. Deixa ele dormir aí até meio-dia. Ninguém incomoda o mestre, não. Deve ter falado para a sogra, para os filhos, para a mulher. Pois é. Mas quando acordaram, foram procurar Jesus, Jesus já tinha saído. Jesus foi dormir alta hora da noite, mas quando foi de madrugada, a Bíblia diz que estava escuro ainda, Jesus já tinha saído para o monte para orar, para recarregar a bateria. E Jesus precisava disso? Talvez não, mas ele dá um exemplo para nós. Humanamente, ele precisava, né? Quando foram procurar Jesus, em vez de ele estar dormindo cansadão, ele já estava orando, buscando o Pai. Então, querido, às vezes nós alegamos que estamos muito cansados, que não podemos orar, estou cansado, aquela cara de preguiça, e a gente não ora e fica fazendo a obra de Deus no nosso esforço. Jesus podia dormir até meio-dia. Por quê? Porque ele passou quase a noite toda lá expulsando o demônio, orando pelos enfermos, já tinha vindo da sinagoga, né? Então ele estava realmente cansado. Mas quando antes do dia amanhecer, antes do dia clarear, ele já estava no monte orando. E quando Pedro acordou, não achou ele, já falou: já sei onde ele está. Foi direitinho onde ele estava. Falou para ele: mestre, estão te procurando. Ele falou: importa também que eu pregue o reino de Deus a outros lugares, e foi para outra cidade pregar. Então, mas o que eu quero enfatizar aqui? A oração, querido.
ele teve coragem de, morto de cansado, levantar antes do dia clarear e buscar o Pai para renovar as suas forças. É isso que a gente tem que fazer. A vida de oração é isso. Não é orar esporadicamente, não. A gente que faz a obra de Deus, aí tem que viver uma vida de oração, no jardim de oração, entendeu? Seguindo esse exemplo de Jesus. Então, isso trazia para ele o quê? Poder, autoridade, unção, submissão e poder do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo dar poder a quem não ora. Vale a pena tirar um tempo de oração, tá? Então, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Bem, viver uma vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas de quem tem a vocação, pastor, evangelista, né? Mas a palavra diz que nós somos sacerdócio real. Todo crente é chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que me chamou das trevas para a luz? Quem que me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz? Jesus, através do seu sacrifício. E eu tenho que anunciar isso. Isso aí não é só para pastor, para presbítero, para quem é obreiro, não. Qualquer crente nascido de novo, ele pode pregar a palavra de Deus e trazer as pessoas das trevas para a luz. E tem situações que é mais fácil para um membro da igreja ganhar alguém para Jesus do que um pastor. E tem muita gente que fica intimidada diante de um pastor. E não tem ninguém melhor para fazer isso que um membro da igreja. Entendeu? Então, mas precisamente Deus chamou cada crente para comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Entendeu? É pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Entendeu? Então, em qualquer esfera da sociedade, tem que ter uma luz ali brilhando nas trevas. E talvez essa luz é você. Você é luz. Vós sois a luz do mundo. Quem me segue, né? Jesus primeiro falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Depois ele falou, vós sois a luz do mundo. Entendeu? Bem, então exercemos a influência poderosa em nossa família, né? Eu, graças a Deus, depois que eu me converti, não tinha um crente na minha família. Depois que eu me converti, consegui levar meu pai para a igreja, eu mesmo batizei ele, depois, né? Demorou um tempão, né? Ele levou mais de 20 anos. Aí eu batizei meu pai e ele se tornou um cristão. Minha mãe também aceitou Jesus, se converteu. Quer dizer, eu consegui levar meu pai e minha mãe aos pés de Jesus, né? A treva se converteu e se tornou luz, certo? Tive um irmão que aceitou Jesus, se desviou, mas antes de morrer voltou, certo? E minha irmã aceitou Jesus também, está na igreja, tem um irmão que é desviado. Então, a vida é assim, querido. Nós fomos chamados para ser luz. Temos defeito, né? Mas vamos nos corrigindo e a gente vai chegar lá, ok? Então, a gente pode ganhar para Jesus pessoas em qualquer lugar, na escola, na faculdade, no trabalho, numa condução, numa praça, entendeu? Às vezes a gente sai até para evangelizar, mas se você conseguir ganhar para Jesus, aquelas pessoas que você já conhece, é uma benção, tá bom? Então, querido, como nós vimos nessa lição, né? Jesus teve um ministério avivado, primeiro, porque foi ungido com o Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, você imagina a gente, tá? Se Jesus, para poder ter um ministério abençoado, teve que ter vida de oração, imagina a gente. Então, querido, nós precisamos do Espírito Santo, mas precisamos orar, precisamos da palavra, tá bom? Então, Deus te abençoe e na próxima lição estaremos aqui com o avivamento da Igreja de Jesus, tá bom? Um abração, um beijo no coração, fica na paz e até a próxima lição. Deus te abençoe, tamo junto, hein? Não se esqueça nesses vídeos eu não tenho falado, né? Mas se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? Eu preciso da sua inscrição para continuar no YouTube, tá bom? Dá o seu like, compartilhe com seus amigos, tá
bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.